RTX 4090 vira skate. Super Mario RPG vaza. Os mineiros voltaram. Terça-feira tá começando mais um Loki News trazendo as novidades e os mais micados lançamentos do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos micados, eu tenho a sensação de que a gente já falou sobre muitas coisas micadas aqui de lançamentos. Não é de hoje que a Microsoft paga vários micos com os seus patches que consertam um defeito e causam mais uns 3. Acontece que tem gente vendo isso e fazendo força para entrar nesse disputado mercado dos micos. Não é mesmo, Asus? Nesses últimos tempos, a fabricante taiwanesa lançou edições especiais de alguns dos seus produtos. Teve placas-mães, GPUs e até mesmo um gabinete inspirado no anime Neon Genesis Evangelion. Parabéns! A última novidade dessa série é uma placa-mãe ROG Maximus Z790 Hero, que funcionalmente é idêntica à versão padrão, só que com o visual todo baseado no anime. O mico dessa notícia é que a Asus devia estar usando um corretor gramatical micado. Afinal, eles conseguiram escrever Evangelion Evangelion. Ninguém leu essa porra. Como é que... É isso mesmo, é uma série especial que homenageia um anime escrevendo o nome dele errado. E sabe o que é mais legal de tudo? Essa coisa custa $700. $700. E o pior, já tava no material publicitário deles também. Não é como se... é diferente. Já tava errado desde o primeiro momento. Sabe o que é pior? Eu vi comentários no Twitter de que, nossa, queria eu poder pagar $700 nisso porque vai valer muito mais dinheiro porque erraram. E aí essas coisas valem mais grana. Tipo, quem é que tá pagando por coisa escrita errada? Ah, mas é muito legal porque... Que coisa absurda. Imagina só, você compra um negócio do Dragon Ball... Vem escrito Dragão Bola. É quase um produto falsificado da China e os caras estão pagando mais grana por isso. Olha, parabéns, vocês são realmente muito inteligentes. Não, é porque é uma edição muito rara. Sim, edição rara. Errara! Errara é o nome. Agora, cá entre nós, faltou um capricho e esses deram um mega mico, né? Ou será um giga mico, né? Deixa aí nos comentários. E se a conversa é sobre gigamicos, depois de uma série de vazamentos sobre as novas APUs na M5 da AMD, uma coisa ficou bem clara. O lançamento desses processadores parece estar bem próximo, pois os leaks já revelaram modelos e especificações, o que geralmente é uma das últimas coisas definidas pelo fabricante. E agora a Gigabyte deu com a língua nos dentes, através de um press release, revelando que a AMD pretende lançar as APUs no final de janeiro de 2024. Então provavelmente a gente vai ter pelo menos um anúncio delas na CES 2024. Agora eu fico imaginando a reunião da Gigabyte com o pessoal da AMD. Puto da vida porque eles soltaram a data. E aí o pessoal da Gigabyte só pode soltar um. É que me escapuliu. Essa reunião promete ser quente. E falando em coisas quentes, e a gente nem tá falando do estúdio, que em tese ele deveria estar em 18 graus. Mas na verdade mesmo, ele tá em 27 graus, tá? Tá show. Mas lá fora tá 33, então tá beleza. Nem fodendo! O brasileiro tá sentindo na pele o poder dessa onda de calor que tá sobre o Brasil. Num dia não dava pra fazer um Loki News sem falar disso, né? Qualquer publicação na internet tem que falar sobre isso, porque senão você vai ser, sei lá, você vai ser expulso da internet. A onda de calor histórica que tá superando aí até mesmo as capacidades do 14900K. E como a Intel não suporta ver o seu topo de linha levando a pior, eles estão preparando algo ainda mais quente do que a onda de calor do que o processador o anterior. De acordo com o varejista israelense, a Intel está trabalhando no i9 14900KS, que é aquela versão especial para entusiastas, que vem com um TDP de 150 watts, que na verdade é muito mais que isso, né? Porque se o 14900K tem 125 e bate muito mais, você só pode imaginar quanto que o 14900KS pode alcançar. Vai ficando pior. No caso desse processador aí, a frequência dele é de até 6.2 GHz, o que é pouca coisa mais do que o 14900K. É curioso notar que essa loja resolveu usar esse processador para uma máquina para escritório, com vídeo integrado, memórias DDR4 e um gabinete simplório, o que não faz nenhum sentido. A não ser que a máquina do seu João do controle de estoque também tenha a função de aquecedor central do prédio. Tá lá o seu João renderizando um Blender de fundo com as planilhas e o calor tubo assim, ó, saindo pra... Aqui no Brasil não ia precisar, ia ser o contrário, tinha que estar colado no ar-condicionado. A gente ainda não tem uma data, muito menos a confirmação pro lançamento do 14900KS, mas se ele for real, é bem provável que a gente veja uma demonstração dele na CES. Será que vai ter chiller lá também? Chillerzinho? Saudade do chiller da Intel, né? Bons tempos, né? E se o papo é sobre lançamento, com esse calor eu nem preciso dizer que é bom tomar alguns cuidados, como beber bastante água, evitar ficar no sol forte e ficar atualizado sobre os jogos que vão lançar essa semana. Afinal, a gente se vira com calor, mas sem jogo não dá pra ficar, né? E nessa semana os destaques ficam por conta do novo Warhammer, com esse nome gigantesco aí, o The Last Fate, o Micro Civilization, civilizaçãozinha. A civilização pode até ser micro, né? Mas garanto que os requisitos mínimos desses jogos são macro. Esse é o dilema do gamer moderno, né? Mas se os jogos são pesados, aí é melhor
ficar com as coisas leves, tipo essa mensagem aqui do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Omegle, indo de camiseta de saudades eternas. Que porra é camiseta de saudades eternas? Não sei. Eu não tenho ideia. Que porra é camiseta de saudades eternas? Eu tô muito tempo fora da internet, não é possível. Eu fico 1 hora fora da internet e acontece essas porra. E o que era o Omegle, que tá desde 2009 e eu nunca ouvi falar? Uma coisa boa que a internet nos proporcionou é que quando bate aquela solidão e não tem ninguém por perto, existem várias opções online pra tentar dar uma amenizada nesse problema. Tipo o Omegle, que permitia você conversar com estranhos, completamente aleatórios, em chamadas de vídeo online, em meio a tantas coisas que eles mostravam por lá. Pera, eu não entendi esse final. O problema é que agora ele virou coisa do passado. Omegle? Por que chama Omegle e não Omegle, né? Que bosta de... Tem que falar aportuguesado. É aportuguesado. Você conhecia como Omegle, mas é Omegle. Fomos corrigidos aqui, ó. É Omegle, né? É o Smeagol. Que bosta de nome, né? Na moral, ainda bem que morreu esta bosta. Pra que agredir? Segundo o Leif K. Brooks, agora só falta falar que é Leif Quebroques, né? Que foi o cara que criou o Omegle lá em 2009, o site deixou de ser sustentável, tem que ser nome merda, tanto do ponto de vista financeiro quanto do psicológico. Inclusive com ele afirmando não querer ter um ataque cardíaco com 30 e poucos anos. E então o Omegle teve que ir de base. Então deixa um F pro Omegle ou Omegle. E falando em ir de base, uma RTX 4090 pode ser útil pra muita coisa, já que além de jogar com qualidade máxima, com uma GPU parruda dessa, você consegue treinar a inteligência artificial, trabalhar em um protótipo da Matrix e também montar um skate bolado. Como é que é? O camarada do Reddit montou um skate usando uma RTX 4090 Strix como shape. E dá pra ver que a ideia deu muito certo, né? Porque ele fez até um videozinho andando na criação. Nossa, mas que absurdo, eu aqui querendo realizar o sonho da GPU própria e outros destruindo uma RTX 4090 pra aparecer na internet, né? Nossa, que puta muito injusto, meu. Calma, não é bem assim. Segundo o cara, a tal RTX 4090 é só uma carcaça que ele pegou na pilha de reciclagem de lixo eletrônico do trabalho dele. Então nenhuma 4090 foi ameaçada no processo. Ah, bom. E se a conversa é sobre conflito, aquela ideia de que as IAs da era das máquinas podem acabar substituindo os humanos não é nova. Na última semana até rolou uma notícia do Elon Musk falando exatamente sobre isso. Acontece que se a grande maioria das pessoas vai acabar se estrepando com isso, o mesmo não pode ser dito dos correspondentes de guerra. Bem entre aspas, né? Esses profissionais costumam passar sérias dificuldades para trazer informações do que está rolando lá no meio do conflito. Só que alguns tiveram a brilhante ideia de fazer isso da maneira mais soft, usando IAs para criar fotos das manchetes sobre a guerra lá na faixa de Gaza. E tem mais. Você até pode comprar essas imagens prontas no Adobe Stock e usar como bem entender, inclusive para criar notícias falsas sobre a guerra. Pelo visto, essa é só mais uma coisa que foi pelos canos com essas IAs. E se o papo é ir pelo cano, se você não conhece o Mario, ele é aquele tiozinho que tá com um problema de vazamento ainda maior do que o seu. Você achou que eu tava falando que tá atrás do seu armário? Mas com certeza alguém olhou pra trás do armário. O tal vazamento na casa do Mario trouxe à tona uma série de detalhes a respeito do Super Mario RPG. Por exemplo, o estúdio Arte Piazza ficou responsável pelo desenvolvimento do jogo, além de nomes da Nintendo EPD, que trabalharam no original do Super Nintendo estarem envolvidos, como é o caso do designer de eventos Pirocudo. Ah, não! Desculpa. Li errado aqui, peraí. É o Tarocudo. Esse outro aí deve ser o irmão dele. Ao que tudo indica, os japas pretendem fazer um remake de respeito pro clássico RPG. E vocês, jogaram o original lá no Super Nintendo? Pretendem jogar o remake? Deixa aí nos comentários. E falando em remake, com tantos remakes de jogos clássicos saindo e fazendo sucesso, é óbvio que isso não ficaria restrito a esse segmento. E logo chegaria a outras coisas, tipo os handhelds, como o Steam Deck, puxando a fila. A Valve acabou de anunciar uma nova versão do seu handheld, o Steam Deck OLED, que, como o próprio nome sugere, recebeu uma nova tela OLED de 7.4 polegadas, uma nova bateria de 50 Wh e a APU agora é fabricada em 6 nanômetros. Aí tem um consumo menor, melhor dissipação e também conta com memórias mais rápidas, o que contribuiu para a Valve deixar o aparelho mais leve e eficiente. Ficou interessado? O novo Steam Deck OLED é vendido em duas versões, uma com SSD de 512 GB por $549 e outra de 1 TB por $649.
Ele pode até ser melhor do que a versão anterior, mas resta saber se o preço vale essa otimização toda. Se bem que eles estão cobrando meio que o mesmo preço, trazendo otimizações e ainda mataram a versão base e agora o mínimo é 512. Mas a versão base é cilada, que ainda é a tela antiga, não é o LED. E se a conversa é sobre otimização, com o lançamento da nova 14ª geração, a Intel também trouxe à tona o tal do APO, que é um recurso que otimiza o uso dos P-Cores e E-Cores em jogos, o que segundo os testes do Hardware Unboxed, rendeu bons ganhos de desempenho. Pepperai australiano. Nossa, que legal, hein? Eu mal vejo a hora de testar isso no meu 13900K ou no meu 12900K, né? Tem P-Cores, E-Cores também, legal. Muito bom, né? Só que, então, eu acho que você vai ficar esperando por um tempo indeterminado, porque a Intel já disse que não tem planos de oferecer suporte à tecnologia nas gerações anteriores. Vai ter que fazer um upgrade com o recente lançamento dos refritos mesmo, se você quiser usar esse recurso, que por enquanto só tem 2 jogos. Tudo isso? Então parece um excelente negócio. E se o papo é lançamento, quando a doutora Lisa Su disse que o socket AM4 ficaria entre nós por mais um tempo, ela não tava de brincadeira, porque o leaker Chili Dog acabou de vazar que eles podem estar preparando mais 2 processadores X3D. São 2 novos modelos, o 5700X3D e o 5500X3D, ambos com 96 MB de cache L3 e frequência máxima na casa dos 4 a 4.1 GHz. Agora é torcer para eles venderem isso no mundo todo, né? Vai ser chato se isso for restrito a um país, como foi o 5600X3D, depois de criar tanta expectativa e espera. E se a conversa é sobre expectativa e espera, depois de inúmeros rumores e gigantescos vazamentos, finalmente chegou a hora tão aguardada. A Rockstar, enfim, anunciou oficialmente o próximo GTA, o famoso GTA 6. Segundo o Twitch ou X-Twitch, sei lá como é que chama isso no X, eles pretendem soltar um trailer do jogo no começo de dezembro. Quem viver, verá, e quem viver um pouco mais vai ver a GPU penando pra rodar o jogo. A pergunta é, será que vai vir pra PC também? Deixa aí nos comentários, você acha que vai lançar junto com os consoles? Eu convido vocês a fazer uma reflexão e lembrar do GTA V. Lembra do GTA V? Você que tá aí no PC? Foi há 84 anos. É engraçado o pessoal no Twitter falando assim. Não, imagina, você acha que a Rockstar vai deixar de lançar pro PC, que tá dando tanto dinheiro pra eles? E o seu PC vai tancar o GTA 6? O mais legal é que eles fizeram um anúncio do anúncio. É só Rockstar mesmo, né? Eles anunciaram que eles vão anunciar. Legal. E é capaz deles lançarem bem no dia do Game Awards. É verdade, se lançarem no dia do Game Awards vai ser o combo, né? E além dessa notícia, faltou também a dos conectores incendiários. Pô, mas isso aí já é velho, né? Não, não é velho. A gente tá falando de uma nova notícia sobre os velhos conectores. Parece que os casos isolados de conectores derretendo da RTX 4090 não eram tão isolados assim. Uma loja ou um técnico que faz os reparos dos conectores falou que ele tem recebido por volta de 25 RTX 4090 por semana para fazer reparo, o que daria uma média de umas 100 RTX 4090 por mês. A própria Nvidia reportou que eram bem menos do que isso, mas parece que continua acontecendo. E aí fica aquela dúvida, depois de terem mudado o conector, mudado o projeto, melhorado e tudo mais, ainda continua? Será que ainda é erro do usuário? Será que ainda são casos isolados das 4090 derretendo? Será que elas vão derreter rodando GTA 6? É claro. Apesar disso não ser um problema, né? É bom lembrar que ainda assim desenvolveram uma solução, que é o conector 12V 2x6. É torcer para as placas com o novo conector serem realmente livres desse não problema. Legal que quando chega lá pra Nvidia, abrem o caso, deve ser definitivamente não é um problema com o conector. É a descrição do problema. Definitivamente não é um problema com o conector 12VH derretendo. Erro do usuário. Apesar das marcas sempre estarem melhorando os produtos, isso nunca vem de graça. O preço sempre sobe e aí fica difícil pro bolso acompanhar. Mas ainda existem exceções, tipo a Epic Store e a Amazon, que toda semana conseguem melhorar e ainda fazem isso de graça. Na Epic nós temos o Surviving the Aftermath, mas não é só isso. Se você ainda não pegou o jogo da semana passada, corre, porque o Golden Light só vai ficar disponível até o dia 16. E ainda tem a Amazon, que tá dando o Doom 3, o Centopeia recarregada, o Golden Light e conteúdo para diversos jogos. Nossa, o Golden Light nas duas plataformas deve ser muito bom o jogo, né? Pra tá dando de graça nos dois. Pega nas duas. Isso, se você quiser tudo isso, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e aproveitar aí os 30 dias grátis do Amazon Prime. E aí depois você pode cancelar antes de dar os 30 dias e ficar com tudo de graça. Conta pra ninguém não, mas se for contar, já manda o link já. Pois é, ia acabar as rapidinhas, mas não acabou, sabe por quê? Porque esqueceram do iPin. Que audácia! Você tá feliz com o seu smartphone? Fique sabendo que o seu smartphone é coisa do passado, porque agora tem o iPin. Não, eu não tô falando de uma mandioca portátil pra você enfiar no seu bolso. Eu estou falando desse negócio bizarro aí que parece uma Action Cam, parece uma GoPro, mas na verdade é algo que vai substituir o seu smartphone. Pois é, a inteligência artificial agora quer cuidar da sua vida e saber quantas calorias tem na castanha de caju que você come. Segundo os empolgadíssimos... Põe um trechinho, por favor, deles falando. This
is the Humane AI Pen. Os empolgadíssimos criadores do produto, isso deve ser a solução para a inteligência artificial resolver os grandes problemas e dilemas da sua vida. E é legal que já tá dando pau porque tem uma câmera apontada para todo lado. E as autoridades não vão gostar muito de você sair por aí filmando tudo. Ou as pessoas, de repente, podem não gostar muito. Mas eles prometem que isso aí não vai ficar filmando o tempo todo. É só quando você mandar a inteligência artificial. Sei, claro, com certeza, a inteligência artificial não tem porquê. Por que eles fariam isso, né, pra ficar garimpando informações e ter imagens? Imagina só, cara, se a gente já coloca fita isolante na webcam, imagina só esse negócio. Segundo os criadores, isso aí deve ser a última tecnologia, a solução para um problema que não existe e vai custar ali os seus $700. Então, se você tá precisando de um IPzinho aí, aqui no Brasil vai dar muito bem, né? IPin, bom nome. Nesses filmes de espionagem, a gente sempre vê os agentes com seus codinomes de disfarce, já que se o sujeito for pego, a missão tá perdida. Parecido com isso são os processadores, que têm um codinome interno diferente do nome comercial. Dito isso, vazou por meio do LinkedIn de alguém da AMD o codinome Zen 5C, que internamente é conhecido como Prometheus. Além disso, consta que eles estão cogitando usar a Samsung para fabricar chips, o que é uma novidade. De tudo isso, só espero que a AMD entregue aquilo que prometeu. Imagine comprar um produto muito caro em uma loja oficial do fabricante e receber uma cópia barata de quinta categoria, pois foi exatamente isso que aconteceu com um Redditor chamado The Edmard. O Ed comprou um iPhone 15 Pro Max na loja da Apple do Reino Unido, e quando o produto chegou em suas mãos, além dos detalhes diferentes, ao ligar, olha lá o Android instalado. E o pior, além de estar todo bugado, o aparelho já havia sido usado antes. Parece que a Apple vai mandar o iPhone certo pra ele, mas imagina que broxante uma coisa dessas. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os mineiros. Sim, eles voltaram! Muitos ainda devem se lembrar dos mineiros, e eu não falo daqueles que comem um trem chamado pão de queijo, mas sim os que compravam um monte de GPUs para minerar Ethereum, dentre outras coisas. Com o fim do surto de mineração, muitos desses caras ficaram com as placas paradas, outros venderam no AliExpress, mas agora eles vão ter a oportunidade de voltar ativa. Uma organização chamada LONet desenvolveu uma espécie de rede que permite acumular processamento de data centers localizados em diferentes regiões. E por data centers a gente pode traduzir para ex-mina de Ethereum. A ideia dos caras é dar um incentivo financeiro para esses mineiros usarem esse hardware parado para operações de inteligência artificial, já que essas placas de vídeo seriam muito bem-vindas no atual cenário de escassez de GPUs para data center, contribuindo para a criação de um Terminator da vida real em um menor tempo. Ainda bem que é para criar um Terminator, né? Imagina se fosse para minerar. E falando em Terminator, não é um jogo do Terminator, porque foram muito ruins os jogos do Terminator, em compensação do Robocop. Nice. Por mais que essas IAs da era das máquinas sejam impressionantes, dificilmente elas vão conseguir replicar algumas emoções e atos tipicamente humanos, como por exemplo a habilidade de ser cara de pau, como esse executivo aí da Apple. Em uma entrevista, o Bob Borcher defendeu a decisão da empresa de lançar um novo MacBook Pro com apenas 8 GB de RAM. O argumento do cidadão foi que os ganhos de eficiência da maçã comida fazem com que esses 8 GB sejam equivalentes a 16 GB dos outros sistemas e que os consumidores devem olhar além das especificações do sistema. É quase um negócio esotérico. Não, você precisa enxergar que existe uma energia que consegue transformar isso em eficiência. Mas eles estão cobrando a mesma coisa, ou na verdade muito mais do que o hardware de 16 GB, né? Que coisa. Então estão cobrando pelo software que se deveriam trazer otimização pelo mesmo preço. Interessante. Basicamente é um só confia que vai dar certo. Ou como diria o Jensen, everything just works. Imagina só editar um vídeo nessa coisa. Eu não consigo. Quem deve sofrer é o pobre do SSD, coitado, né? O swap vai comer solto nesse MacBook de 8 GB. Mas sem sofrimento e sem comer todo o saldo bancário, é só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Ryzen 5 5600G, aquele processador com gráficos integrados para você que está precisando montar um computador novinho. Ele está custando R$899 na Terabyte, então corre que enquanto durarem os estoques. As melhores produções cinematográficas concorrem ao Oscar. Os físicos responsáveis por descobertas de grande relevância levam o Nobel. Os matemáticos são presenteados com a medalha Fields. E ninguém se importa, né? Eu nunca ouvi falar da Fields, já ouvi falar das outras, mas coitado dos matemáticos. Nem gosta de matemática, né? Só matemático mesmo. E os melhores jogos, o título de GOT. E esse ano veio polêmico. Além da Bethesda e a Microsoft terem sentido a falta do Starfield, estão presentes na lista Resident Evil 4, que sem entrar no mérito da qualidade, trata-se de um remake, né? Aí não dá nem pra falar que ele é um jogo de 2024. Depois disso nós temos o Miranha 2, o Alan Wake 2, o Baldur's Gate 3, Super Mario Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E vocês concordam com essas indicações aí? Sentiram falta de algum jogo? Em qual que vocês votaram ou vão votar? Vocês sentiram falta do Call of Duty Modern Warfare 3?
Então expliquem aí nos comentários por que o Alan Wake 2 é o melhor jogo do ano e por que vocês votaram nele. Agora, gote mesmo só esses botões de curtir e se inscrever, que inclusive vocês podem clicar e experimentar. Vocês vão ver como é que é bom. Confia. Não vai acontecer nada diferente. Também tem os comentários da última terça-feira, né? Então vamos dar uma olhada aí nos premiados da semana. O FFFFFF mandou aqui, imposto. Imposto é como dizia uma poetisa contemporânea dos anos 2000. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Acusou um pouco a idade aí, não queria falar não, mas tem um fundo de verdade. O Thiago Paes vai ter que contratar ele como redator aqui, porque ele sempre faz comentários, toda semana ele tá aqui. Ele já é parte praticamente aqui, né? Você não apareceu pra trabalhar aqui, Thiago, inclusive. Sobre a RTX 4070 Ti Super, ela tendo um desempenho decente e cobrando um valor justo, pode chamar até de 4070 Robson Edition. Até pode, é um nome muito mais bonito do que 4070 Ti Super, né? Mas... enfim, pra mim vai ser um pequeno problema porque eu vou ter que cobrar royalties, até porque a ideia surgiu aqui, já não basta a Arc Orc que lançaram e não pagaram nada pra gente até hoje. Ô Intel, tô esperando aqui, ó, Pix tá esperando lá pelo pagamento. O Arafá Jogos mandou aqui, essa remessa conforme me lembra muito a escolinha do professor Raimundo. O ruim disso é que nós somos os palhaços pra pagar mais taxas, 92% já não tá bom, vamos pagar mais um pouquinho. E o salário, ó. O Bigodes Live mandou aqui, ó, só lembrei que hoje era terça-feira porque saiu um Loki News. Mas ele só lembrou que era? Você precisa vir mais vezes então, porque daí você sempre vai saber quando é terça-feira e volta mais um Loki News.